Qual a fórmula para ficar milionário? Decisões versus procrastinação. Aqui está o erro. Uma análise de mais de 25 mil homens e mulheres que viveram o fracasso revela que a falta de capacidade de decisão estava perto do topo da lista das 31 principais causas do fracasso. A procrastinação, o oposto da decisão, é um inimigo comum que praticamente todas as pessoas precisam dominar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, tá? Nesse trecho aqui, ele tá falando sobre uma análise que ele fez com mais de 25 mil homens e mulheres que viveram fracasso em algum momento da sua vida. E ele fala, igual o Renan disse, que a falta de capacidade de decisão estava no topo da lista em si. Ele diz que uma análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortunas muito além da marca de $1 milhão revelou que todas elas tinham o hábito de tomar decisões prontamente e de mudar essas decisões de forma lenta. Ou seja, as pessoas, elas colocavam algo na cabeça e ela levava aquilo em consideração e ia mudando de forma lenta, né? Ela não mudava várias vezes durante um período, né? Ela mudava de forma lenta. Então isso era um diferencial entre as pessoas que tinham fracasso, né? Que viveram o fracasso, e as pessoas que viveram o sucesso e acumularam mais de $1 milhão. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões muito lentamente. Quando tomam, elas mudam decisões de forma rápida e frequente. Ou seja, essas pessoas, elas demoram a agir, né? Então ela tem uma possibilidade, às vezes, de iniciar um projeto, fazer dinheiro, alguma coisa assim, e elas demoram a agir. E quando elas agem, elas vão mudando rapidamente, de forma frequente, essas decisões em um curto período de tempo. Uma das qualidades mais notáveis de Henry Ford era sua capacidade de tomar decisões rápidas e mudá-las lentamente. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que deu a ele a fama de obstinado. Foi essa qualidade que incitou Ford a continuar produzindo o famoso modelo T, o carro mais feio do mundo. Enquanto todos seus conselheiros e muitos compradores pressionavam Ford para modernizar o carro. Talvez Ford tenha demorado demais para fazer as mudanças, mas o outro lado da história é que sua firmeza de decisão produziu uma enorme fortuna antes que a mudança do modelo se tornasse necessária. Alguns vão dizer que essa decisão de Ford, ela foi apenas teimosia, né? Então ele só não queria mudar, ele queria manter aquilo ali e ele acreditava muito nisso. Porém, essa qualidade, ela é preferível do que a lentidão de tomar decisões e também, basicamente, a rapidez de você mudá-las. Então, ele acreditava muito que ele deveria mudar de forma lenta as decisões, né? Então, ele fixou uma coisa na cabeça e ele mudava ela de forma lenta. Ou, no caso do modelo T, ele fixou o modelo T na cabeça e mudou, né? Modernizou de forma lenta e não ao contrário, de forma rápida. Isso também é interessante falar que ele, além da modernização, em termos de design em si, né, do carro, teve também da cor, né, em específico. Então ele acreditou muito que a cor preta tinha que ser mantida durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, em 19 anos de produção, que foi dos anos de 1908 a 1927, 15 milhões de unidades do carro foram apenas na cor preta. Pouco tempo depois do lançamento do modelo, Napoleon Hill se encontrou com Ford para falar sobre os princípios do sucesso. De acordo com Hill, citado no livro A Lifetime of Riches, The Biography of Napoleon Hill, de Michael Rich, Henry Ford era frio, indiferente, nada entusiasmado e só falava quando não tinha opção, a menos que estivesse falando sobre seu carro. No começo, poucas pessoas, além de Carnegie, poderiam prever o sucesso que Ford teria e que Hill atribuiu posteriormente ao autocontrole e ao esforço concentrado. No primeiro encontro entre ele e Hill, em 1911, Ford estava interessado apenas em falar sobre o modelo T. Depois que Ford o levou para uma volta pela fábrica, Hill comprou um modelo por $680. Ford, ele tinha muito autocontrole e tinha muito esforço concentrado, né? Então aquilo ali para ele, o modelo T em específico, as unidades em preto, era tudo abordando essa base do sucesso que é citado no livro, que é você tomar a decisão de forma rápida, ou seja, ele escolheu o carro, por exemplo, de forma rápida, e ele só foi mudando o carro de forma lenta.
lenta. Então ele tomou uma decisão rapidamente e mudou ela de forma lenta. O que dá pra entender aqui é que no encontro de Hill com o Henry Ford, ele só queria falar do modelo T. Basicamente só queria falar do carro no encontro em si. E quando o Henry levou Hill para uma volta ali pela fábrica, ele convenceu Hill a comprar o carro, né? O carro que ele tava falando, etc e tal. Então isso a gente tira como base do tanto que ele acreditava, do tanto que ele tinha autocontrole naquilo ali. Tomando as próprias decisões. Em sua maioria, as pessoas que fracassam em acumular o dinheiro de que precisam são, em geral, facilmente influenciadas pelas opiniões dos outros. Elas permitem que fofocas, opiniões alheias, pessoas que às vezes não construiu aonde ela quer chegar, faça com que formem o seu próprio pensamento, né? Então, a pessoa, ela às vezes tem uma ideia ali, porém, pessoas, fofocas, às vezes jornais, faz com que aquilo ali seja modificado. E uma coisa, Henry deixa citado no livro, que opiniões é o bem basicamente mais barato da Terra, ou seja, você vai encontrar opinião em qualquer canto, né? Mas nunca vai ser uma opinião que às vezes vai realmente ser algo que você tem que seguir. Todo mundo tem uma coleção delas, pronta para dar a quem quiser ouvi-las. As opiniões. Se você é muito influenciado pelas opiniões dos outros, não terá sucesso em nenhuma empreitada, muito menos na transmutação do seu desejo em dinheiro. Se você é influenciado pela opinião dos outros, não terá nenhum desejo próprio. Então, não exponha seus planos. Henry Ford fez isso. Tinham muitas pessoas, conselheiros, amigos, clientes dando opiniões sobre as mudanças no modelo T, e ele seguiu firme em suas convicções, manteve a cor preta e olhe onde chegou a Ford. Confie em si para tomar decisões quando começar a colocar esses princípios em prática e siga essas decisões. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo de Mastermind, que seriam aquelas pessoas que você escolhe para estarem juntas ali com você nessas tomadas de decisões, pessoas que você confia. E tenha certeza de escolher para o seu grupo apenas pessoas que tenham total simpatia e harmonia com os seus objetivos. Amigos e pessoas próximas a gente, familiares, etc., às vezes, inconscientemente, acabam nos prejudicando com opiniões, que às vezes são opiniões vazias, opiniões com base no mundo antigo, basicamente, que hoje em dia não é aplicável mais, e às vezes acabam até nos ridicularizando, né, pensando que a gente tá fazendo ali algo engraçado, né, por ser fora do padrão, ou por ser impossível nos olhos dessas pessoas, né, desses amigos, desses familiares que às vezes não vivem o mesmo sonho que você, né, não tem os mesmos ideais. Milhares de pessoas, homens e mulheres, né, vivem às vezes um processo de ridicularização, de achar que às vezes não é capaz de conseguir algo, de fazer um projeto, alguma coisa que sempre sonhou, pelo simples fato de estarem ali queimadas, né, nos olhos de outras pessoas, de estarem às vezes acreditando que ela não é capaz, acreditando que aquilo não é pra ela, só porque simplesmente alguém falou pra ela que ela não consegue, que ela é uma loucura, algo desse estilo. Mas uma coisa eu te falo, você tem cérebro, você tem uma mente própria, então você tem que usar isso pra tomar suas próprias decisões. Se você acredita, faça igual o Henry Ford. Ele acreditava muito no modelo T, ele acreditava muito realmente no que ele fez ali, o que ele decidiu. Então assim, ele mudou de forma lenta, acreditava muito na cor preta e manteve aquela cor durante 19 anos, e isso foi uma decisão própria, ele não deixou se levar pela opinião dos familiares, de amigos, clientes, etc. Se precisar de fatos ou informações de outros para ajudá-lo a tomar decisões, adquira o que necessita sem divulgar a finalidade. É característico das pessoas que têm conhecimentos limitados tentar dar a impressão de que sabem mais do que realmente sabem. Mantenham os olhos e ouvidos abertos, a boca fechada, se quiser adquirir o hábito de tomar decisões prontamente. Como diz o ditado, quem fala demais faz pouco mais do que isso. Se você fala mais do que ouve, pode deixar passar algum fato importante, algum conhecimento necessário, algo que poderia ter sido muito útil. Ao falar demais, você também pode divulgar planos e objetivos para pessoas que teriam o prazer em derrotá-lo, por ter inveja de você. Como eu já disse anteriormente, não divulgue seus planos. Quanto menos pessoas souberem dos seus planos, mais feliz e bem-sucedido você será. Então, pessoal, o fato aqui, né, que é focado nesse trecho, é basicamente você manter a boca fechada. Por quê?
Igual Henry Ford, um exemplo aqui que a gente está usando, basicamente o exemplo do vídeo mesmo, Henry Ford, ele tinha o costume de não falar, né, muito dos seus planos, ou, né, por ele sempre ter ali na sua mente o modelo que ele queria, o jeito que ele queria, e dele não falar, não abria oportunidades das pessoas mudarem a cabeça dele, né? Não abrir a oportunidade das pessoas colocarem opiniões, né? Mesmo se tivesse, em algum momento, ele não considerava. Então, o fato de você falar menos, expor menos, você, consequentemente, acaba tendo mais ali do que você realmente quer, né? E sem levar em consideração coisas que, às vezes, não é pra você estar fazendo. Lembre-se, toda vez que você abre a boca na presença de uma pessoa que realmente tem conhecimento, você revela seu jogo e mostra às pessoas a exata medida do seu conhecimento, ou também a falta dele. As marcas da verdadeira sabedoria são modéstia e silêncio. Tenha em mente uma coisa muito importante. Todas as pessoas, basicamente ao seu redor, têm o mesmo sonho que você, que é acumular dinheiro, ter sucesso na vida, conseguir dar o pontapé inicial num projeto, ou então tá no meio do projeto ali, como que vai agir dali pra frente. Então, quando você abre a boca para falar, para expor seus planos para alguém, né, seja ali numa conversa, no qual você quer só trocar uma ideia com a pessoa, você acaba abrindo um leque ali pra pessoa às vezes te copiar, ou às vezes a pessoa dar uma opinião errada ali, só pra você às vezes ter fracasso, alguma coisa nesse sentido, que hoje em dia você não sabe quem é quem. Então, a melhor opção mesmo é você não abrir os seus planos, né? Abrir os seus pensamentos pra alguma pessoa, né? Porque, igual eu falei, consequentemente, ela pode ali, muito facilmente, tá querendo a mesma coisa que você. O livro, inclusive, sugere algo. Copie o seguinte ditado em letras grandes e coloque-o onde você possa ver diariamente. Diga ao mundo o que você pretende fazer, mas primeiro mostre. Isso equivale a dizer que ações, não palavras, são o mais importante. O valor das decisões depende da coragem para tomá-las. As grandes decisões que serviram de base à civilização implicaram grandes riscos, muitas vezes o risco de morte. A decisão de Lincoln de promulgar a sua famosa Proclamação de Emancipação, que deu liberdade aos afro-americanos, foi tomada com plena compreensão de que a atitude faria milhares de amigos e apoiadores políticos se voltarem contra ele. Ele sabia disso, mas ele foi lá e fez. É preciso coragem para isso. Quando os governantes de Atenas deram a Sócrates a opção de desmentir seus ensinamentos ou ser condenado à morte, a decisão de Sócrates de beber o copo de veneno em vez de comprometer sua crença pessoal foi uma escolha de coragem. Isso acelerou o tempo em 1000 anos e deu às pessoas que ainda nem haviam nascido, na época, né, o direito da liberdade de pensamento e discurso. Então, galera, basicamente nesse último trecho aqui, fala que você tem que dizer ao mundo o que você quer, né, os seus focos, mas primeiro você tem que fazer. E para você fazer, exige coragem. Então, igual fala no exemplo de Sócrates e no exemplo de Lincoln, que ele sabia, né, dos efeitos colaterais de uma decisão, porém eles não arregaram para aquilo, eles fizeram. Lincoln teve ali todos os políticos, né, voltando contra ele, e Sócrates, né, decidiu não trair suas convicções e acabou bebendo ali o veneno em si. Que Napoleão Hill era um estudioso da riqueza, acho que você já sabia. Estudou inúmeros, incontáveis milionários e bilionários. Mas agora que ele era um estudioso do fracasso, talvez essa você não sabia. Pois, como citado no livro, 25 mil homens e mulheres que fracassaram foram estudados por ele. E se ele diz que procrastinação é o calcanhar de Aquiles do sucesso, você tem que acreditar. Pessoas de sucesso decidem rápido e vão fazendo pequenos ajustes, pouco a pouco, enquanto fracassados demoram para se decidir, procrastinam. E quando decidem, mudam muito rápido de ideia e normalmente tudo isso vai por água abaixo. E claro, acabam desanimando e na maioria das vezes desistindo. Agora a nossa pergunta é aqui que você está errando? Se esse vídeo faz sentido para você, deixe o seu like, demonstre o seu apoio ao canal e se inscreva para não perder novos vídeos.
Aqui no link do primeiro comentário você encontra o nosso Telegram. Lá você terá acesso a muitas novidades. Então não deixe de participar. Para quem não sabe, o nome do canal, o livro de $1 milhão, é porque nós acreditamos firmemente que os livros têm esse valor, apesar de serem vendidos a 40, 50 reais, pois não há nada mais refinado do que escrever um livro. É onde o autor coloca a essência, o que ele tem de mais rico para passar. É o suprassumo do conhecimento de uma pessoa de sucesso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.